Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre o bônus Família X, tá? Eu vou explicar para você então em detalhes como que funciona esse bônus. Vamos lá. Bom, você está vendo aí na tela, tá, um quadro que representa até 6 níveis aonde você pode abrir, né, até 6 níveis de comissionamento. Esse bônus é pago toda semana, ou seja, você acumula a pontuação numa semana e na outra semana ele é pago, e você precisa estar ativo ou ativa para receber. Como que ele funciona? Você está vendo aqui, tá, um quadro que determina o seu nível, tá? O nível entrepreneur, empreendedor, empreendedor executivo, empreendedor sênior, team builder, sênior team builder e líder X ou superior. Ou seja, a partir do nível líder X até o último nível, o bônus é este aqui, tá? Os níveis e as porcentagens são estas. Se você estiver vendo esse vídeo durante o período de ajuste do plano, lembrando que o plano ProLeve é um plano que entrou no ar, em vigor, em 2018, você provavelmente vai ter um ajuste temporário aí de 1 ponto percentual para baixo durante um período, tá? E depois esse percentual vai voltar a passar a ser 5, 4, 3% nos níveis 4, 5 e 6. Hoje, talvez, né, dependendo do tempo que você estiver vendo isso, você pode estar recebendo através de um ajuste temporário de 1 ponto percentual a menos, tá? Então, o que acontece com esse bônus família? Todas as pontuações geradas por compras, vendas, ativações, entrada de novos empresários, etc., na sua rede, tá? Se você for um empreendedor, você vai receber 5% de tudo que acontece no seu primeiro nível, tá? Se você tem 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, não importa. Se você tem pessoas cadastradas com você no primeiro nível, você for um empreendedor, você vai receber 5% sobre a pontuação, tá, gerada naquela semana. Se você for um executivo, empreendedor executivo, você vai receber 6% do primeiro nível e 3% do segundo nível, tá? Se você for um empreendedor sênior, você vai receber 7% do primeiro nível, 4% do segundo e 3% no terceiro nível. Se você for um team builder, você vai receber 8% no primeiro nível, 5% no segundo, 3% no quarto nível e, ou melhor, 4% no terceiro nível e 3% no quarto nível. Se você for um senior team builder, você vai receber 9% no primeiro nível, 6% no segundo, 5% no terceiro, 4% no quarto nível e 3% no quinto nível. E se você for líder X ou acima, você vai receber 10% no primeiro nível, 7% no segundo, 6% no terceiro nível, 5% no quarto, 4% no quinto nível e 3% no sexto nível. Lembrando que talvez você possa estar no período ainda de ajuste da troca do plano, então você estaria recebendo do quarto nível até o sexto 1 ponto percentual a menos. Se for o caso, é só usar essa conta. Se não, é o 543. Tá? O que é o nível? O nível é, por exemplo, vamos colocar aqui. O João patrocinou a Maria, que patrocinou o Pedro, que patrocinou o Paulo, que patrocinou o Rodrigo, que patrocinou a Ângela, que patrocinou a, sei lá, a Tânia. Vamos botar aqui nomes de pessoas, tá? Então, peraí. Aqui tá você que patrocinou o Paulo, que patrocinou o Pedro, que patrocinou a Ana, mudei todos os nomes, que patrocinou a Tânia, que patrocinou o Rodrigo, que patrocinou o João. Pronto. Então aqui a gente tem
Aí você tem o seu nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4, o nível 5, o nível 6. Vamos supor que o João ainda patrocinou mais uma pessoa aqui, que é a Cláudia. Tá? Vamos supor que a Cláudia já é o nível 7. O que é o negócio dos níveis? Você vai receber um montante, tá, de 5% sobre a produção do Paulo. E depois, se você for executivo empreendedor, você vai receber 5%, 6% do Paulo e 3% do Pedro. Se você for um sênior empreendedor, você vai receber 7% do Paulo, 4% do Pedro e 3% da Ana, e assim vai, até chegar no João, que é quando você é um líder X ou maior. E aí você tem 3% sobre o João aqui e recebe sobre todos esses níveis. Porém, do 7º nível para baixo não recebe mais, da Cláudia para baixo não recebe mais. Tá? E isso independe se você tem 1, 2, 3, 4 diretos, e cada um desses 4 diretos tem vários outros diretos aqui, tá? Não importa, você vai receber sobre este nível, depois sobre este nível, depois sobre tudo neste nível e assim por diante. Aqui a gente pode ter várias e várias pessoas, tá? Não importa, a gente vai receber sobre todas elas. Recebeu o quê, Rafael? Vamos tirar isso aqui tudo. A gente vai receber o quê? Vamos tirar. A gente vai receber a porcentagem que está indicada aqui no quadro. Tá? Dependendo do meu nível, uma porcentagem conforme eu fui indicando aqui para vocês. Tá? E tem mais alguma regra? Tá? A princípio é bem simples, mas tem mais alguma regra sobre isso? Sim. Se você é um empreendedor executivo, você vai receber 100% da pontuação gerada naquele nível. E depois, até o líder X, você vai receber quase que proporcional, 80%. E depois do Premier Líder para cima, isso vai diminuindo até chegar aqui no Double Blue Diamond, que é 20%. E aí isso fica até o último nível, o Embaixador X, o Ambassador X, 20%. Por quê? Porque quanto maior o seu nível, significa que mais pessoas você tem por linha. Então, se você tem mais pessoas, diminui a porcentagem do que você vai ganhar, porque numericamente você vai ganhar menor porcentagem. Por exemplo, o empreendedor vai ganhar 100%, mas ele provavelmente vai ganhar 100% de 2, 3 pessoas. Já o Black Diamond vai ganhar só 20%, mas ele provavelmente vai ganhar 20% sobre 50 pessoas. Então vai acabar sendo muito mais dinheiro do que o 100% sobre as 3 pessoas do empreendedor, tá? Do cara que está começando, certo? Então a gente tem esse quadro aqui colocando um limite, um nível máximo por linha de patrocínio, certo? E a gente vai pegar e vai focar aqui no Elite Leader. Já vou dizer para vocês por quê. Bom, aqui a gente tem uma hipótese, tá? Uma simulação de um empresário function que é Elite Leader e que tem 4 linhas de patrocínio, ou seja, ele patrocinou 4 pessoas. Ele patrocinou aqui o Paulo, aqui o Pedro, aqui a Ana, aqui a Cláudia. Tá? Cada linha é uma pessoa que esse empresário function patrocinou. Beleza? Bom, vamos supor que na linha do Paulo, aqui a linha 1, ele faturou $2.000 essa semana. Tá? E das demais linhas, ele faturou menos. Ele faturou 150 na linha do Pedro, 50 na linha da Ana e 50 na linha da Cláudia. O total da soma das 4 linhas, tá? O total de faturamento desse Elite Leader, ele foi de 2.250. Então, esse é o valor de 100%. O que acontece? Desse valor, 2.250, o valor da linha 1, que é 2.000, corresponde a 89% do total desse valor, tá? Do montante. As outras linhas geraram 7%, 2% e 2%, o equivalente, né? $50 é 2%
de $2.250. O que a regrinha diz aqui? Que se eu sou um Elite Leader, cada linha pode contribuir com até 50%. Então, nessas 3 linhas não tem problema. Como elas geraram bem menos de 50%, o valor delas vem integral. Ó. Como é menos de 50%, eu ganho aqui integral. Certo? Mas nessa linha, eu gerei 89%, eu só vou poder somar aqui, né? Eu só vou poder ganhar 50% do valor total, tá? Então eu vou poder contribuir com 50% disso aqui, certo? Então eu vou pegar lá 2.250, 50%, 1.125, tá? E aí as outras linhas que somaram o total, né? Somaram direitinho aqui, menos que 50%, vão ser integral. Total da comissão é de $1.375, certo? Então vamos ver agora um outro exemplo. Vamos supor agora que a mesma linha aqui, tá? Vou botar os nomes de novo. Na semana seguinte, Pedro, Paulo, Ana, Cláudio. Pronto. Vamos supor que na semana seguinte, o Paulo, a Ana e a Cláudia continuaram produzindo bem pouquinho. E só o Pedro que subiu bastante, dobrou. Tá? Então, o total da semana vai ser de $4.250. Tá? $4.000 responde a 94% do total. Porém, o meu bônus ele é de 50%. Então, o total dessa linha aqui é de 2.125, o total de contribuição, que é 50%. E as outras linhas, como é menos de 50%, tá tudo certo, tá? Então, somando tudo, 2.125, 150, 50, 50, $2.375. Então, mesmo que eu tenha uma linha só crescendo demais, o meu bônus família ele pode crescer. E se eu tiver 2, 3 linhas aqui crescendo a cada semana, o bônus vai crescer. E se ao invés de eu ter 4 patrocinados diretos aqui, eu tivesse 5, 6, 8, 10 diretos, o meu bônus, conforme a rede se ramifica para baixo, ele vai crescendo também, tá? Então, é um bônus que paga sobre o volume de recompra de toda a sua rede, recompras e vendas e tudo mais, tá? E ainda ele te permite crescer à medida que as tuas linhas de patrocínio se desenvolvem, tá? Ele tem um limite, obviamente, que é um cap ali, né? É um limite que conforme tu vai crescendo, esse limite vai ficando mais apertado aqui, mas é como eu expliquei. Quanto maior o nível, mais pessoas tu tem, então tu ganha uma porcentagem menor sobre um número bem maior de pessoas, o que acaba gerando muito mais comissão do que aqueles caras que estão ganhando 100%, mas que estão começando, tem lá 2, 3 pessoas só para ganhar comissão, tá? Então é dessa forma que funciona o bônus família. Nessa aula é isso, e eu desejo para você que, se você não entendeu, você volte para o início, reveja passo a passo, até entender, e nos vemos então na próxima aula para o próximo bônus. Um abraço e até lá!